Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Turismo e Hospitalidade. Eu sou Lívia Pinheiro, sou turismóloga e professora. Esse canal que vocês, se você não é meu estudante, está chegando aqui por acaso ou por qualquer outro caminho que não seja por meio das minhas aulas presenciais, não é meu aluno, esse canal aqui ele é uma ferramenta suporte para a minha atividade docente. Os meus estudantes podem acessar aqui alguns vídeos relacionados a alguns conteúdos das disciplinas, né? Mas além disso, também é um espaço de conversa para a gente trocar ideia, então quem chegar, quem aparecer é muito bem-vindo, né? Sintam-se à vontade, podem comentar aí que a gente vai trocando ideia, certo? Então, eu sou Lívia Pinheiro, eu sou professora do Instituto Federal de Alagoas, do campus Maragogi, professora da área técnica do curso de hospedagem, do curso técnico de hospedagem. Pois bem, hoje, pessoal, a gente vai tratar de uma questão que não é própria da área da hospitalidade, mas é uma questão que diz respeito ao humano, né? É uma questão muito mais ampla que nos interessa para além do campo profissional, né? Vai nos atinge, fala com a gente em todos os campos da vida. E eu estou falando de comunicação, né? Uma das disciplinas que eu ministro é técnicas de comunicação e esse videozinho aqui é para uma das aulas introdutórias dessa disciplina. E aí, hoje, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o que é comunicação. Certamente não é uma pergunta das mais difíceis, né? Todo mundo tem uma ideia, sabe o que é comunicar. E se a gente faz uma pesquisa rápida aí no Google, na internet, a gente vai perceber que a maioria das explicações, elas, na verdade, fazem referência ao processo de comunicação, né? Você vai ver explicações como comunicação é o processo de envio de uma mensagem de um emissor para um receptor, né? Por meio de um canal, a mensagem vai codificada, né? Existe o lance do feedback, do contexto, Então, muitas respostas a esta pergunta, o que é comunicação, vão por essa linha de explicar um pouco o processo de comunicação, ok? Só que, como eu acredito muito no potencial de vocês, eu queria que a gente fizesse um esforço de refletir um pouco mais sobre isso, sobre essa questão. O que é comunicação? Se eu tiver que pensar sobre ela, é de fato só isso, só entre aspas, esse processo? Então, o convite de hoje é para a gente refletir um pouco mais sobre essa importante habilidade humana, a comunicação. Vamos lá? Então, pessoal, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa rotina. Se você parar para analisar as principais ações do cotidiano, do seu cotidiano, da sua rotina, ao longo de toda a sua vida, você vai perceber que a maioria dessas ações se dá na relação com outra pessoa, né? Desde o convívio familiar, ali na mesma casa, no despertar, no bom dia, no trocar informações da casa, numa conversa descontraída, nas discussões, enfim. Desde esse convívio familiar, passando pelo convívio na escola, com colegas, com amigos, com professores, na relação de trabalho, no seu convívio no ambiente profissional, na sua andada na calçada da rua, pedir licença para alguém que bateu, perguntar as horas, nas suas relações amorosas, sua relação com o vizinho, enfim, a grande maioria das ações que a gente tem ao longo do dia
né? São ações que envolvem a nossa relação com outra pessoa. Afinal de contas, né, ninguém vive isolado, né? Como diz uma célebre frase aí, sei lá de quem, ninguém é uma ilha, né? Então a gente precisa criar relações, criar pontos com outras pessoas, né? Seja a relação familiar, relação amorosa, relação escolar, profissional, uma relação comercial, né? Todo mundo precisa comprar alguma coisa em algum momento, enfim, até mesmo a relação com a gente mesmo, né? Vai dizer que você nunca deixou um bilhetinho para você mesmo, para você lembrar de alguma coisa no dia seguinte, daqui a uma semana, né? Eu mesmo estou com um post-it aqui no computador para lembrar das atividades que eu tenho que fazer, né? Então, eu estou me comunicando comigo mesma, né? Com a Lívia de amanhã, com a Lívia da semana que vem, com a Lívia do futuro. Então, assim, a relação, ela é própria, né, do ser humano. Né? Se você é um ser humano, necessariamente você precisa se relacionar. E aí, né, pontuado isto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que todo tipo de relacionamento se faz por meio de comunicação, né? Então, a lógica que eu quero imprimir aqui neste primeiro momento é que todo ser humano é um ser relacional, é um ser social, né? A gente precisa, a nossa natureza é uma natureza de relacionamento, a gente precisa se relacionar. Para se relacionar, a gente precisa se comunicar, né? Eu não estou falando só da comunicação verbal, não, tá? Estou falando de comunicação de modo bastante amplo. A gente precisa se comunicar. Então, a ideia que eu quero deixar aqui para vocês, eu vou repetir isso, dizer isso de várias outras formas ao longo do vídeo, é que quem domina bem a arte da comunicação, né? Quem se comunica bem, quem entende a importância dessa habilidade humana para a sua vida, para a vida em sociedade, né, tem uma riqueza nas mãos. Né? Ou quem nunca aqui se pegou na situação de estar conversando com alguém, tentando explicar uma coisa e percebe que não está conseguindo se fazer entender, né? Ou pior ainda, você está explicando uma coisa, outra pessoa entende de um modo totalmente errado, que está num momento ruim, e aquela conversa que às vezes ia ser uma coisa simples se torna um problema para você, né? Ou então tem pessoas com quem você realmente não consegue conversar, chegar a um entendimento, né? Gerar um resultado positivo daquela conversa. Enfim, tem situações em que uma comunicação mal elaborada, mal feita, mal construída, ela acaba gerando um problema onde, né, às vezes nem era uma questão muito grande, né? Ou às vezes é uma questão importante por problema de falta de habilidade de comunicação, se acaba não logrando o resultado desejado. Entendida a importância da comunicação, né, nas relações sociais que são inevitáveis, né, na nossa vida, segundo passo fundamental é a gente compreender que comunicar-se bem é uma coisa. Outra totalmente diferente é falar bem. Tá? Falar bem é mais fácil, agora comunicar-se bem é algo muito mais difícil, muito mais complexo, muito mais profundo. Tá? Falar bem está no campo da forma, da estética. Comunicar-se bem está no campo das relações, né, dos relacionamentos. E como qualquer relacionamento é algo bastante complexo. Né? Comunicar-se bem demanda do sujeito, né, um autoconhecimento muito bom, né? Conhecer um pouco a natureza humana, né? Ter senso de prioridade, senso de oportunidade, saber escutar. E aí, para quem é meu estudante, né, a gente vai ter uma aula sobre isso. E aí, não sei se vou fazer uma videoaula, se vou fazer um podcast e tal. Talvez eu faça uma videoaula para colocar aqui também no canal, só sobre escuta. E escuta, não é escuta, saber escutar é 50% de uma boa comunicação. Né? E escutar não é só, né, deixar o outro falar. Né?
mais do que isso. Então, comunicar-se bem demanda uma série de outras habilidades, né, que nem sempre são fáceis para nós, seres humanos do século XXI, né, muito urbanos, né, principalmente nós ocidentais. É algo que demanda sensibilidade. Comunicar-se bem é buscar uma conexão com o seu interlocutor, né? E quem fala, né, quem usa essa expressão conexão, né, estabelecer uma conexão com o interlocutor, né, seria a grande meta da boa comunicação. Quem fala muito bem sobre isso, quem aborda isso, é um especialista em comunicação corporativa chamado Márcio Mussarella, que tem um canal muito legal no YouTube, ele está aí nas redes sociais. Posso até deixar aqui depois o link né, de um vídeo onde ele aborda, né, a conexão. E aí, né, acessem logo, porque não sei se esse vídeo dele vai ficar muito tempo no ar, porque era uma das live classes que ele deu durante a pandemia. Estou explicando, esse livro está sendo gravado, né, durante a pandemia do coronavírus. A gente já está em janeiro de 2021. Então, assim, comunicar-se bem é muito mais do que falar bem, né? Demanda outros conhecimentos que não só conhecimentos técnicos de oratória, né, de apresentação, de postura, de impostação, de construção, né, argumentativa e tal. Isso é falar bem. Comunicar-se bem é algo muito mais profundo, muito mais rico, né? Enfim, para embasar um pouco isso que eu estou dizendo, eu não queria estar eu sozinha aqui falando. Então eu fui pesquisar um pouco, né, sobre isso, ver, né, quem respalda um pouco esse entendimento, porque obviamente eu não estou inventando a roda, né? E eu encontrei um artigo bem interessante da professora Regina Rossetti, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. É um artigo de 2017, salvo engano, intitulado Apontamentos para uma Filosofia da Comunicação. Vou deixar o link, né, desse artigo dela aqui. E nesse artigo, o objetivo desse artigo é apontar momentos na história da filosofia em que a comunicação foi objeto da reflexão filosófica, né, foi objeto de estudo da filosofia. E aí a professora Regina, ela traz uns 6 ou 7 filósofos, né, que trataram da comunicação direta ou indiretamente e apresentam um pouco essa visão desses filósofos sobre essa questão. E aí ela traz desde Platão, né, Aristóteles, Nietzsche, Foucault, enfim, Hannah Arendt. Ela passeia um pouco por alguns desses filósofos, mas obviamente eu não vou fazer aqui a resenha, o resumo do artigo, mas... pausa. Voltando, né? Desculpem a interrupção, coisas de home office, né? Mas voltando ao artigo da professora Regina, né, ela apresenta a visão né, de vários filósofos sobre a comunicação, e obviamente eu não vou falar sobre todos, mas me interessa muito apresentar para vocês a visão de 2 filósofos específicos que ela apresenta, né? O primeiro deles é Aristóteles, né? Bom e velho conhecido Aristóteles. Aristóteles, na obra A Política, ele apresenta o ser humano como um ser político, né? Entendendo, contextualizando Aristóteles, né, na sua época e no seu espaço, no tempo e no espaço, ser político, o que Aristóteles chama de ser político, é um ser social, é um ser que estava ali na polis, interagia ali na polis, né? E sem adentrar nos detalhes, né, de quem era cidadão, quem não era, né? A gente sabe que nem todos os seres humanos da época eram considerados cidadãos, mas enfim, isso é outra questão. Mas o importante aqui para essa discussão da gente é que Aristóteles apresenta o ser humano, ele chama de ser político, mas a gente pode entender, né, essa expressão dele
como ser social. O ser humano é, por natureza, um ser social. O que significa isso? Ser social é um ser de relações, né? É um ser que precisa estabelecer relações com seus pares, né? Com outros seres humanos, para ser, né? Para ser um humano, né? Um ser humano. Então, quando ele diz que um ser humano é necessariamente um ser social, é porque o ser humano precisa se relacionar, né? Isso é a natureza humana. E aí é que entra a comunicação. Como é que se dá, né, essas relações que são imprescindíveis ao ser humano? Essas relações se dão, de um modo geral, através da comunicação, né? Você só se relaciona com alguém comunicando-se com esse alguém, né? Então, daí que eu costumava dizer, mas eu parei um pouco com isso, porque eu acho que é um pouco confuso, meio limitador, em certo aspecto. Eu costumava dizer que comunicação é relação, né? De tão interdependente que a relação é da comunicação, né? E comunicação é, por essência, uma relação, né, entre dois polos. Nem que esse polo seja a mesma pessoa, como a gente viu, né, na história do bilhetinho, na geladeira e tal, do post-it no notebook. Então, Aristóteles é esse primeiro filósofo que dá essa base para a gente perceber quão importante é a comunicação para a minha existência, né, enquanto ser humano. Sem me comunicar, eu não sobrevivo, né? Se a gente tomar, por exemplo, um recém-nascido, quando o recém-nascido está com fome, ele chora, ele esperneia, né? Ele faz gestos, ele tenta chamar a atenção de alguém para dizer que tem ele está se expressando, né? Ele está expressando um sentimento ruim, né, que ele está sentindo. Então ele está comunicando e através dessa comunicação ele se relaciona com alguém que vai lhe dar algo em troca. Então a comunicação é essencial, né, para as relações, né? Ou como eu dizia, né, comunicação é relação. Então, esse é um primeiro filósofo que dá essa sustentação, essa percepção. Uma segunda, né, filósofa, aí no caso que eu gostaria de destacar, né, a partir do artigo da professora Regina Rossetti, é a pensadora política, né, a filósofa política Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma filósofa alemã, né, judia, falecida em 1975. E o que eu gostaria de trazer aqui sobre a Hannah Arendt, né, diz respeito muito à obra dela chamada A Condição Humana. Hannah Arendt, como filósofa política que era, né, ela estudava a existência humana, o que caracterizava a existência humana, né, muito a partir da dimensão social, né? Ela não partia muito do indivíduo como um indivíduo isolado, o ser humano, né? Ela entendia, abordava essa questão, né, a existência humana a partir do ser humano enquanto, né, também ser social, né, na dimensão da sociedade. E aí ela entende um pouco que a existência humana ela ocorre justamente a partir do momento que o ser humano se relaciona, né, com os demais, né, a partir do momento em que esse ser humano ele se imprime no mundo, né, ele se mostra ao mundo. É só a partir dessa interação, né, desse aparecer, né, para os seus pares, né, ou seja, relacionar-se, posicionar-se muito no sentido de quase que inevitável, né, da existência humana. Quem existe precisa, né, ocupar posições e isso é visto, né? E é essa visibilidade, né, que vai dar a
confirmação de existência do ser humano, né? E aí, se a existência se dá a partir desse relacionar-se, desse imprimir-se, desse posicionar-se, né, no mundo, ali, no tabuleiro, vamos dizer assim, como é que se dá, né, esse imprimir-se, né, esse colocar-se, né, ou seja, essa existência. A existência se dá por meio do discurso e da ação, né, segundo Arendt. São dessas duas formas, né, separado ou conjuntamente, que o ser humano passa a existir, né? Ele existe quando ele existe para o outro. E aí é interessante porque ela faz uma observação quando ela diz que, não é uma observação, é um trecho até significativo assim, do pensamento dela. Os filósofos que aparecerem por aí, por favor, fiquem muito à vontade para me corrigir, né? Eu não sou filósofa, eu apenas, né, fui uma curiosa do assunto da comunicação e me deparei, né, com esse artigo, com esses dois autores e, né, busquei um pouco mais de informação, mas toda a contribuição é muito bem-vinda. Contribuição e eventuais correções também, né, desde que construtivas, são aceitas e muito bem-vindas, né? Então, Hannah Arendt diz que toda ação ela é necessariamente inovadora, né? Porque a ação é o que a pluralidade da humanidade, né? Pluralidade entendida como o fato de que cada ser humano é único, né? Nunca existiu um igual anteriormente, não existe, não existirá, né? Como ela diz. Então, toda a ação desse ser humano, como ele é único, vai ser uma ação nova, né? Nunca existiu uma ação igual, né, anteriormente, nem nunca existirá, né? Então, a inovação ela é inerente à ação, né, dentro dessa linha de raciocínio da Hannah Arendt. E trazendo aqui para a nossa seara, ainda falando da ação, a gente, obviamente, pode entender a ação como uma comunicação, né? A ação de qualquer pessoa comunica algo. E o outro elemento, né, que garante essa existência humana, sob o ponto de vista da Hannah Arendt, é o discurso, né? Muitas vezes, ao falar sobre essa ação, é posicionar-se por meio do discurso, né? Que também faz o ser humano aparecer e existir, né? Então, nesse pensamento dela, a gente também vê a primordialidade que a comunicação tem, né, para a própria existência humana. Não existe ser humano que não se comunica, né? É fundamental a comunicação para a existência humana. E eu queria já, né, concluindo aqui o vídeo, ler um pequeno trecho, pequenininho, uma citaçãozinha, do livro A Condição Humana, né, da Hannah Arendt, onde ela fala justamente sobre a ação e o discurso. E ela diz o seguinte: a ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos aparecem uns para os outros, certamente não como objetos físicos, mas como homens. Esse aparecimento, em contraposição à mera existência corpórea, depende da iniciativa, mas trata-se de uma iniciativa da qual nenhum ser humano é capaz de abster-se sem deixar de ser humano. Então, assim, a ação, né, ela é inerente, a ação e o discurso é inerente ao ser humano. E é através deles, né, que a gente existe. E se a gente se abstém dele, né, nas palavras de Arendt, nós abdicamos da condição de humano, né, se é que é possível abdicar dessa posição. Pois bem, né, eu fiz esse passeio todo, essa discussão toda, essa conversa toda com vocês, nesse intuito de fazê-los alcançar, quem ainda nunca, né, teve esse pensamento, né, nunca parou para pensar sobre isso. O meu intuito é que vocês percebam
né, a centralidade da comunicação na vida humana e na vida social. Percebendo isso, percebam a necessidade urgente que nós temos de saber nos comunicarmos melhor, né? Porque, convenhamos, é uma habilidade cada vez mais rara, né? O contexto mundial diz isso, mas para a gente ficar aqui no nosso, né, no nosso umbigo, nos últimos anos a gente tem visto uma polarização política muito grande no Brasil, e que somou-se a isso, né, a imensa falta de habilidade comunicacional que nós temos, né? De não saber conversar, de não ter esse tato, né, essa habilidade, essa percepção que a boa comunicação demanda, né? Então, além da gente não ter treinado isso, né, porque também é uma questão de treino, de autopercepção, né, de conhecimento, além da gente não ter essa habilidade, né, e a gente tem visto muita gente também, né, conversando, entrando em debates sem muitos fundamentos, né, sem muito conhecimento a respeito daquilo que tá conversando. Então, assim, se vocês perceberem isso, né, e treinarem, e se auto-perceberem, tentarem melhorar essa habilidade comunicacional de vocês, falando aqui especificamente, né, para os meus alunos, a minha disciplina vai ter cumprido o seu maior objetivo, né? Então é isso, espero que vocês, né, tenham gostado aqui dos questionamentos, das reflexões, tenham viajado junto comigo, a partir do que eu falei, tenham despertado outros questionamentos, né? Repito, né, quem quiser contribuir, colaborar, comentar aí, por favor, fique à vontade, né, que a gente conversa, principalmente os filósofos, né? Como eu disse, por favor, fiquem à vontade para conversar, trocar ideia e eventualmente, né, corrigir alguma análise equivocada que eu tenha feito. E a gente está aqui para isso, né, para se comunicar, tá? Então, gente, até a próxima.